Olha, normalmente toda segunda-feira é conhecida pelo trabalhador como um dia difícil, né? Porque você tem normalmente um dia e meio ou 2 de descanso e a segunda-feira é aquela que se arrasta e você entra realmente, até você embalar, pegar a velocidade controlada ali dos 80 quilômetros, é complicado. Mas, especialmente para o torcedor operariano, a segunda-feira foi cheia de brilho, um sol maravilhoso e um sorriso estampado, né? Em função de tudo que aconteceu no Germano Krieger ontem, e você acompanha a partir de agora. Mais uma decisão de campeonato. Afinal, essa é a rotina de um time que disputa a Série D do Brasileiro. O Operário havia perdido o jogo de ida por 1-0 e agora era necessário fazer o mesmo placar para levar o confronto para os pênaltis, ou vencer por 2 gols de diferença nos 90 minutos para definir de uma vez sua passagem à próxima fase. A torcida do Espírito Santo estava confiante e apareceu ao Germano Krieger. Do lado alvinegro, mais de 4.000 pessoas para empurrar o fantasma para cima do adversário. E o que era esperado aconteceu. O Espírito Santo jogando com regulamento, segurando a partida. O Operário era dono da bola, um confronto praticamente de um lado só. Nos minutos iniciais, as oportunidades não foram das mais claras, mas aos poucos, somando-se à necessidade do gol, o jogo foi se tornando dramático. O adversário era praticamente inofensivo, já o Operário era todo ataque. E o grito de gol quase saiu nessa bola, em que a defesa rebateu e Quirino pegou a sobra. Alan Faria segurou o chute do atacante em cima da linha. O jogo seguia com uma certa conveniência do árbitro Paulo Moreira, que deixava os atletas do Espírito Santo serem atendidos dentro de campo. Mesmo com tantas paralisações, ele deu apenas 3 minutos de acréscimos na primeira etapa. O jogo seguia 0-0. A posse de bola do Operário no segundo tempo se mantinha, mas nada de gol. Aos 15 minutos, a entrada do atacante Schumacher causou murmúrios entre os torcedores, predestinada à opção do técnico Gersinho. Aos 24 minutos, o chutão de Simão encontrou o domínio perfeito de Schumacher, que tocou para Lucas Batatinha. Enquanto o atacante serviu Quirino, Schumacher correu para dentro da área, de onde recebeu assistência e tocou para o fundo das redes. Grito rasgado da torcida, 1-0 Fantasma. Apesar da insistência, o jogo ficou nisso, o mesmo placar da partida do Espírito Santo, levando a decisão da vaga à próxima fase para os pênaltis. Simão buscou mais concentração ainda e, quem sabe, uma ajuda divina para sua atuação. No primeiro momento parecia que a oração não tinha dado certo, Vitinho bateu bem e fez 1-0 Espírito Santo. Veio a cobrança de Washington e deu para perceber que os jogadores tinham se preparado bem para esse tipo de decisão, 1-1. Ah, lembra da oração do Simão? É, o goleiro que tem santo forte. O Marcelinho tremeu nas bases e bateu para fora. O segundo a cobrar para o Operário foi Robinho. E que nada de goleiro no canto certo, o chute foi preciso, Operário 2-1. Edmar foi para a terceira cobrança, e daí não é só reza que vale, competência acima de tudo, e Simão tira com a ponta dos dedos. Em seguida veio Schumacher, o cara estava confiante, mais uma cobrança certeira, Operário 3-1. Rafael Serrano do Espírito Santo também foi preciso. Essa não dava mesmo para o Simão, 3-2 e uma vantagem imensa para o Operário. Giancarlo se preparou para confirmar a competência do Fantasma nos pênaltis. O goleiro do Espírito Santo nem apareceu na foto. Final, Operário classificado para as quartas de final do Brasileiro. Um saboroso 4-2 em cima do Espírito Santo. Muita comemoração no gramado e nas arquibancadas do Germano Krieger. Já na entrevista coletiva, Álvaro Góes, do grupo gestor do Operário, foi o primeiro a falar. Quero dar meus parabéns ao Gersinho. Apesar de toda a torcida ali atrás, quando ele chamou o Schumacher, disse que ele era burro, que não sabia o que fazia, eu tiro meu chapéu para ele. Treinou o time exaustivamente durante a semana e treinou a jogada, inclusive com o Schumacher. Então tá aí, mudou ele na hora certa, na hora que tinha que mudar, e tá de parabéns. Tá? A estrela do Gersinho e do Schumacher. E o Simão que pegou os pênaltis, né? Isso não precisa nem falar. O Simão é um concurso, né? Faz horas que ele nos ajudando. Então, eu só tenho que agradecer esse time, esses guerreiros. Eu falei para eles no vestiário, são guerreiros. Nos ajudaram, que lutaram, apesar de tantas críticas que eles sofreram durante toda essa caminhada que nós temos tido, não só eles como nós, mas é de críticas que a gente soma, é de críticas que a gente tira as boas, as ruins, e vai somando
E o resultado está aí que vocês viram hoje. Um time que jogou, na minha opinião, muito bem, apesar das dificuldades encontradas aí com o time adversário. Mas está de parabéns todo mundo, principalmente ao Gerson na hora de mexer com o time. Gersinho enalteceu os jogadores, mas disse que agora é tudo ou nada. O jogo a gente sabia que ia ser difícil, né? Como foi lá também, um jogo estudado, né? A gente treinou muito essa semana, né? Algumas situações, algumas formações, e procuramos optar pelo aquilo que a gente entendia que seria melhor para o jogo. Tínhamos outras opções também, né, para iniciar a partida, mas enfim, só podia iniciar com uma formação com 11 e optamos por essa. Acho que a equipe fez um jogo bom, né? Jogamos contra um adversário que se fecha muito bem, que sofreu poucos gols na competição. Então eu sei que o torcedor estava impaciente, nós também estávamos impacientes, sabendo que precisava fazer o gol, mas não era de qualquer jeito que a gente ia conseguir. A gente precisava trabalhar, ter um pouquinho de lucidez, de organização, e foi assim que a gente conseguiu fazer o gol. A substituição é normal, você vai errar, vai acertar em algumas vezes, outras também. Agora o mérito, eu acho que tem que ser valorizado aqui são os atletas, né? Jogaram mais uma partida bem. O segundo tempo lá no Espírito Santo, para quem não foi igual o jogo aqui. A gente tentando, encontrando uma equipe bem organizada defensivamente. Então a equipe está de parabéns, todos, né? A equipe correu demais. Os atletas se entregaram, se aplicaram. Quando você precisa movimentar para sair de uma marcação, isso gera um desgaste maior. E a nossa equipe conseguiu fazer em 2 jogos 180 minutos num nível muito bom, né? Só que a gente ainda, coloquei para os atletas agora, a gente não está satisfeito, né? Falta um adversário e falta 2 jogos. Aí sim a gente vai estar com um objetivo cumprido aqui, que é colocar esse time numa divisão acima do que nós estamos. Temos condições para isso, temos elenco para isso, temos torcida para isso, temos uma camisa, um nome de um clube centenário, e vamos buscar isso até o final com todas as nossas forças. O criticado Schumacher comentou a volta por cima depois de um período muito ruim. Eu acho que no futebol as coisas acontecem muito rápido, né? Tanto para mal como para bem. Eu, quando cheguei no clube aqui, né, cheguei já no início da Série D, e o clube vinha não sei quantos jogos sem uma derrota. E um jogo lá no Rio Grande do Sul, uma felicidade, a bola acabou batendo na minha cabeça, fazendo um gol contra, quando a gente sofreu uma derrota depois de tanto tempo. Aí é uma coisa que eu fiquei envergonhado, né? Apesar de não ter muita culpa, mas tive ali uma parcela e aquilo ficou na minha cabeça. E é difícil, né? Depois você trabalhar com isso, aquela desconfiança, né? Do próprio torcedor, próprio diretoria, treinador, não sei. Mas as coisas acontecem também, elas mudam rápido e talvez demorou um pouco, mas apareceu a minha chance e agora está todo mundo dizendo Schumacher, seleção. Mas sei também que se não fizer gol daqui 1, 2 jogos de novo, vão vir críticas de novo, é normal no futebol, isso eu já estou acostumado. Um grande grupo reuniu nos tempos áureos os ferroviários na cidade princesina, em meio a campos onde já rolava bola, estremecendo o chão da vila, oficinas, e muita gente acompanhou essa jornada, vivendo as horas. Nos estúdios da TV Vila Velha, nosso comentarista, Vinícius Albuquerque, e também o goleiro Simão. Simão, quando o cara vem 2 vezes no meu programa, é sinal que o cara tá com moral, hein? E acho que não é só comigo, você tá com moral com a torcida, com a direção do Operário. Que festa bonita ontem no Germano Krieger, né? Boa noite. Boa noite, Benhor. Boa noite, Vini. Boa noite aos telespectadores. Tensão, né, meu? Primeiro tempo foi muito tenso, mas muito feliz e muito contente pela classificação. Acho que faltam 2 jogos. Que a torcida fez ontem foi maravilhoso, acho que foi sensacional. Eu que fico ali atrás e ontem não toquei tanto na bola, eu pude ver a festa do torcedor e sabia que a gente ia classificar porque a gente estava fechado com
o grupo primeiramente em si, com a comissão, com a diretoria e depois com o torcedor o que fez na chegada e no meio do jogo, então foi sensacional. Muito feliz, acho que podendo estar aqui hoje comemorando essa classificação é muito bom. Inclusive, o Simão que até inclusive teve a oportunidade de dar uma olhada nas notícias do jornal de domingo, porque teve alguns momentos que realmente o jogo ficou num lado só do campo. Vinícius Albuquerque, um jogo memorável, é claro que uma comemoração válida. Acho que essa comemoração tem que terminar hoje. Inclusive o Simão ontem falou, olha, hoje é o dia de comemorar, amanhã não acabou e tem ainda uma meta a ser cumprida, né? Mas um resultado belíssimo e que mostra que o time se fechou num momento decisivo, né, Vinícius? Boa noite. Exato, que fez com que o Operário, né, tivesse essa força, né, principalmente da torcida, né, como eu salientei na recepção dos jogadores na chegada. E realmente, nessa poderia ser coroado com né, um bom jogo, um belo jogo, né, com uma equipe só, né, a gente tem que ser justo e falar a verdade mesmo, né, o Simão esteve lá atrás e viu que eles abdicaram total do jogo, né, essa era a tática deles, né, que buscavam isso, mas felizmente, né, o Operário conseguiu, juntamente com nessa parte tática muito bem fundamentada e trabalhado com o Gersinho, que trabalhou durante a semana inteira essa opção, né, com o Schumacher, ele fez com que o resultado fosse justo, né, era para ter sido já logo no segundo tempo conseguido a classificação, mas veio no pênalti com emoção, né, dramático, da forma como o torcedor Operário gosta, e enfim, agora, né, há uma decisão de 2 jogos que possam, né, garantir o acesso à Série C. O adversário da equipe do Operário nessa decisão, né, porque agora é o Campeonato Brasileiro que está em jogo, né, é a equipe do Maranhão. Agora, um assunto que surgiu ontem na coletiva e que foi tema de exploração por parte da imprensa, Simão, é o fato de que você estava desempregado. Eu não sabia disso, nós não conversamos sobre isso quando você veio aqui. Então, você é o resultado de um voto de crédito muito grande do técnico Gersinho com a carta branca dada pela direção do grupo gestor de futebol, é isso? Com certeza, Benhor. Eu não gosto muito de falar porque foi o momento mais difícil talvez que eu tive na minha vida, que a minha mulher estava grávida e eu terminei o gauchão pelo Glória, não estava desempregado, nada de situação para jogar assim como algum clube para mim poder trabalhar, e eu pensei em desistir, pensei em parar de jogar, pensei em trabalhar, poder sustentar minha filha, até porque ia me tornar pai muito novo e eu tinha que, pelo menos, dar o exemplo de um cara trabalhador, de um cara que busca ajudar dentro de casa da melhor maneira. E, assim, numa sexta-feira, me lembro como se fosse hoje, o Gerson me ligou, pediu para mim disputar uma taça sub-23, que talvez seria até para mim por ter jogado no profissional, por ter tido acesso como profissional, ter ganhado uma copinha como profissional. Jogar um sub-23 poderia ser até diferente para mim, porque voltaria como se fosse para a base, mas não pensei 2 vezes, não por ser o sub-23, mas sim por ser o Operário, né? A grandeza do Operário é muito, muito grande. Acho que quem é de fora daqui do Paraná sabe da potência, do tamanho que é a marca Operário. E eu acompanhava direto, acompanhei 2015, acompanhei 2015 também a Série D, que o Operário quase subiu, o Peixoto, o Sousa são bem meus amigos e eu joguei junto com eles. E quando surgiu a oportunidade na hora, no sábado, acho que de manhã, eu já liguei pro Gerson e falei, não, estou fechado contigo e eu vou, e eu quero mostrar meu trabalho. E eu lembro quando eu cheguei, eu dei uma entrevista e falei que eu queria marcar meu nome na história. Acho que eu ainda não marquei, eu preciso ganhar um título de expressão, ou pelo menos esse acesso à Série C, que vai ser muito difícil, mas eu quero deixar meu nome aqui porque é um clube sensacional, uma torcida fantástica e uma cidade que abraçou a causa do clube e principalmente o meu trabalho, confiou em mim, e eu agradeço ao Gerson, à diretoria e também à torcida. Bacana. Vinícius, enquanto o Simão falava aqui, eu me recordo dessa história curta do Operário aí nos últimos 5 anos, pelo menos. Que felicidade que o Fantasma tem em revelar goleiros, né? A gente fica lembrando de ótimos arqueiros, até mesmo o próprio Danilo, que passou por aqui, o saudoso Danilo, né? Que teve a vida ceifada aí no auge da sua carreira, jogando pela Chapecoense.
mas outros tantos goleiros que passaram por aqui, e agora o Simão também, né? Exato, confirmando, né, o bom trabalho do Osmar também, né, que vem fazendo... Osmar, belíssimo trabalho. Foi ídolo aqui, né, e tem, desde que parou, né, formado ídolos também, né, na sua posição. Isso é bem bacana, bem legal, né, um trabalho que tem sido bem feito. E também dessa sorte, né, de ter, né, competentes profissionais, né, como o Simão e quem também passou aqui anteriormente, para fazer e defender, né, a camisa do Operário, e ter conseguido fazer boas campanhas, né, como foi, no caso, o título paranaense, também, né, na série do ano passado. Então, jogadores que marcaram aqui, assim como o Simão, né, também está fazendo agora a sua história, né, também conseguir alguns objetivos, né, vitórias, e agora a gente viu, né, que ele fala muito bem sobre, né, essa possível acesso. A gente vê que é um clima que não é de euforia, né, é de felicidade, né, é de um desabafo, mas que ainda falta alguma coisa, como a gente viu o Gersinho também comentando isso, é muito bacana, isso é importante. O time com certeza está bem focado nesse sentido, né, Simão? Ontem, você até mesmo na coletiva, você falava que aquele momento que você estava ali ajoelhado, embaixo da trave, era a oração e era o filme que estava passando aí de todas as dificuldades, né? Então, acho uma história muito bacana isso. E uma situação que me chamou a atenção foi uma declaração do Schumacher, que ele disse assim: eu fiquei envergonhado quando tomamos aquele gol, fazia tempo que o Operário não vencia, não perdia e acabei fazendo o gol contra. Fiquei envergonhado. A impressão que me passa em relação a outros times do Operário que foram formados em outros anos e que eu, particularmente, eu não saio na cidade, mas se ouvia falar muito, era de times baladeiros, mas a impressão que me passa desse time é que é um time que tem vergonha na cara, que são homens, porque quando o Operário foi desclassificado aqui, eu vi uma parte da torcida quase brigando com o torcedor, que estava xingando os jogadores pela falta de respeito. Mas a impressão que me passa é que é um time que tem vergonha na cara, né? Benhor, com certeza. Acho que é a primeira vez que eu falo depois da divisão de acesso, assim, ao vivo. E eu até peço desculpa pro torcedor. Eu, particularmente, Simão, depois do jogo do Beltrão, eu fiquei 2 ou 3 dias sem dormir. Até a minha esposa me acordava, tipo, tu vai dormir ou não vai? Porque tu tá alucinado, E eu ficava chateado comigo mesmo, porque eu poderia ter feito mais. E eu tenho certeza que não só eu, como os jogadores do nosso time, é um time que tem muita vergonha na cara, que sentiu muito essa derrota, nesse não acesso, né, para a primeira divisão, porque a gente trabalhou demais, que a gente se dedicou demais, e talvez a gente achou que da maneira que a gente estava iria subir, e acabou sendo surpreendido em 2 ou 3 lances, e até o jogo do Irati eu volto, é claro, é passado, já passou, mas é um jogo que ficou marcado para mim, porque a gente, de tanto querer ganhar o jogo, a gente acabou tomando 2 gols que acabou prejudicando a gente. Gols que ontem, por exemplo, era um jogo que a gente não podia tomar gol e a gente não sofreu perigo, a não ser em bola parada, em bola alçada na área. Então é um time que sentiu muito esse não acesso e fechou, conversou e falou: a gente precisa subir na Série C, a gente precisa dar alegria para essa torcida e principalmente para nós mesmos, mostrar que a gente tem a capacidade de subir, de dar um calendário para o clube, botar o clube entre os 60 melhores times do Brasil, que é onde o Operário tem que estar. O Operário tem que estar jogando uma Série C, uma Série B, até uma Série A. E eu falo por isso porque por causa do torcedor, por causa do investimento. E eu acho que faltam 2 jogos. Acho que 2 jogos que a gente precisa, principalmente no domingo agora, lá no Maranhão, jogar muito, trabalhar muito essa semana. O Gersinho vai nos passar os pontos fortes deles. Com certeza ele está trabalhando hoje, né? Com certeza, como eu também estava. Você viu o vídeo até de jogadores do time. Quando a gente ficou sabendo que era o Maranhão, eu já também tentei procurar, e a gente tem 4, 5 dias aí para se preparar bem e fazer a primeira guerra. São 2 jogos e acho que o primeiro é o fundamental. Acho que o primeiro jogo lá no Maranhão vai ser o jogo principal para a gente, para poder decidir aqui dentro do Germano. Eu espero que com 5, 6 mil pessoas aí para nos apoiar como foi ontem. Não tenha dúvida. Vinícius, você tem alguma informação da equipe do Maranhão? Hoje a gente andou tentando colher algumas informações, mas é uma equipe muito desconhecida, né, do Maranhão. Fez a primeira fase, né, a gente não conseguiu obter muitas informações, até de jogadores alguns conhecidos, como o Espírito Santo até tinha, né?
Mas, pelo que a gente tem, é uma equipe, geralmente no Nordeste eles não têm marcação muito forte, né, como a gente vinha comentando nessa semana, sobre equipes aqui do Sul, né, no caso como o Hotel São José que classificou aqui do Rio Grande do Sul. Então deve ser uma equipe um pouco mais ofensiva, né, jogando um pouco mais para frente. Acho que o Espírito Santo agora mostrou uma equipe muito fechada, acho que de repente não é a característica da equipe deles. Claro, é cedo para falar, mas pelo que a gente conhece, um pouco de tradição, no caso, né, com o futebol, né, do Maranhão, que tem, né, o Motoclube, né, que conseguiu acesso ano passado, e até o próprio Sampaio Corrêa, são equipes assim, que jogam, né, e deixam jogar. Né, então o estádio também é muito bom, né, o estádio é o Castelão, né? É o Castelão. Inclusive, alguns comentários dos internautas estavam aprovando o Castelão, porque é um estádio que ele é muito grande, a torcida fica muito distante do campo, não é um caldeirão, né? E fica, não digo que vai ser uma tarefa mais fácil, né? Mas você não ter o torcedor ali fungando perto de você já é um fator que ajuda, né? Eles não têm um alçapão, digamos assim, né? Hoje, acho que o último jogo que foi do acesso, eles tiveram 1.200 pessoas, não chegou a isso, né? Torcedores. Mas principalmente por ter, né, um gramado bom, de dimensões grandes também, maiores, faz com que a prática do bom futebol seja apresentada, tanto, né, pela equipe deles, quanto a equipe do Operário, que sempre gosta, né, de ter posse de bola e jogar. Tecnicamente é uma equipe muito boa, a gente, né, sempre visualizou isso nos jogos. Então, acho que essa condição, principalmente do campo, da dimensão, né, e você ter também a torcida, claro, que não vai fazer aquela pressão, faz com que o jogo seja um pouco mais aberto, né, claro, estudado, como o Jacinho comentou, mas que o jogo seja também, né, decidido na parte técnica, né. Isso é muito importante. Eu acho que o Operário vai ter nesse jogo, né, uma situação diferente como foi com a equipe do Espírito Santo, né, a equipe que até lá foi uma equipe que se portou assim, né, um segundo tempo fechado, e foi o meio deles muito fechado, né? Exato. Agora, o técnico Gersinho, ele vai ter essa possibilidade de mexer taticamente pelo fato, porque ele tem muita variação, muitas opções de jogo, e será que a dimensão do campo também pode mudar a estratégia, ou mesmo aparecer alguma surpresa aí na escalação do Fantasma no jogo lá no Maranhão? Com certeza o Gersinho já está estudando e se preparando para colocar a melhor equipe. Acho que a gente tem hoje um grupo bom e que talvez na divisão de acesso faltou um pouco dessa variação, até porque a gente perdeu o Batatinha, depois perdeu o Christian, e 2 jogadores que fazem a mesma função, e acabou tendo que sacrificar o Johnny, e depois não tinha um suplente, tinha só o Dyson, e acabou a gente perdendo um pouco de força ofensiva, assim. Mas acho que o Gerson já está se preparando. Acima de tudo, são 2 jogos, né, Benhur? 2 jogos para colocar esse clube na Série C, para subir, para ter esse acesso, e acho que independente de quem o Gerson vai colocar lá, a gente tem que estar muito preparado. Temos uma semana toda para trabalhar. A semana mais importante da nossa vida, eu digo da minha, porque eu abracei muito a causa de subir pelo Operário, de jogar com a camisa do Operário. Então são 2 semanas de preparação total para alcançar esse objetivo. Muito bem. Há poucos dias você não dormiu pela tristeza. Eu acho que de ontem para hoje você não dormiu pela euforia, né? Espero que você tenha noites de sono tranquilas, um trabalho excelente na semana, que tudo dê certo para vocês, para toda a comissão, para todas as pessoas que forem para o Maranhão nessa partida importante, e que, com certeza, a habilidade de vocês, do próprio treinador, das pessoas que estão aí à frente, são muito maiores que a minha, mas a gente fica na torcida aqui de longe para que tudo dê certo para vocês e a gente possa estar acompanhando o Operário no jogo de volta aqui e, de repente, transformar essa cidade aqui num verdadeiro salão de festas. Eu só agradeço. Acho que a gente sabe quem tem o caráter, quem torce mesmo pela gente, quem está fechado com o grupo. E eu não dormi mesmo ontem, não dormi muito pouco, e acho que eu vou dormir menos ainda agora, porque a tensão tá tomando conta já, faltam 2 jogos, 180 minutos para decidir um ano de calendário para o Operário, que merece estar jogando um campeonato de alto nível. Não que a Série D não seja, mas acho que o Operário tem muito mais a crescer. E eu só agradeço a torcida. Acho que, como tu falou, talvez lá não seja o alçapão, seja um campo bom, e a gente tem que estar preparado, mas aqui a gente precisa fazer o caldeirão que foi ontem, pressionar,
empurrar como foi ontem, e no momento mais difícil que a gente não conseguia penetrar, a torcida empurrou, e aí a gente viu que a gente ia conseguir a classificação, e isso que é o que mais importa, né, Benhor? Valeu, meu amigo. Obrigado por tua presença aqui, sucesso lá no Maranhão, viu? Obrigado. Forças positivas para vocês. Vinícius, da mesma forma, né? Obrigado por tua participação mais uma vez, sempre positivo, sempre muito lúcido nas palavras, né? E vamos torcer para que a gente tenha boas notícias semana que vem. Boa noite para todos, né? Uma boa semana também de treinamento, né, para o Operário. Parabenizar, né? Depois de alguns resultados, a gente viu que vocês merecem, né? A gente viu quanto trabalho, quanto se esforço, né? Então, parabenizar e desejar, né, as maiores sortes, né? Que consiga, durante a semana, efetivar um bom trabalho, que, né, estejam preparados para buscar um bom resultado lá, como é muito importante no primeiro jogo. E desejar que, né, continuem nessa boa ascendência, que consiga o acesso aí, que a gente torce muito para isso, né, Bel? Valeu, meu irmão. Simão, da mesma forma, sorte para você. Obrigado. Olha, para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Semana de expectativa. Segunda-feira que vem, a gente volta, e se Deus quiser, com um bom resultado do Operário Ferroviário para sacramentar esse acesso para a Série C no jogo de volta aqui em Ponta Grossa. Boa semana para você e até segunda-feira que vem. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.